Oi, gente, tudo bem? Olha, o meu nome é Regina Valente, eu vivo nos Estados Unidos há 43 anos e decidi que eu vou criar um canal do YouTube para a comunidade brasileira, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, ou que tenha um interesse qualquer em saber um pouco mais sobre tudo que diz respeito aos Estados Unidos. Então, eu acho que eu posso agregar valor às pessoas com essas experiências que eu já tive, de maneiras que aquelas pessoas que estão vindo para cá, que estão morando aqui, que não têm um contato a não ser com a própria comunidade, a diáspora brasileira, que elas possam saber um pouco mais sobre a legislação americana, a política americana, a parte de vida, de crédito, como escolher escola para os seus filhos, quais são os impactos, quais são os sistemas sociais que podem ser utilizados para facilitar a vida, para ajudar as pessoas em geral. Também pessoas que querem vir do Brasil para viver aqui, para visitar, também vou querer fazer algumas coisas mais leves e também umas coisas um pouco mais sérias com respeito à atualidade, ao ambiente político, que nós estamos vivendo, que realmente no mundo inteiro hoje é questionável. Mas em particular na Flórida, eu estou com uma pressão muito grande, eu sinto uma pressão enorme, porque o governador atual da Flórida, o Ron DeSantis, junto com a Assembleia Legislativa do Estado, estão hoje trabalhando e levando a comitês uma legislação anti-imigrante que vai acabar com a Flórida. Inclusive, está sendo mencionada em contexto nacional como uma das legislações mais dracônicas, mais radicais que os Estados Unidos já teve. Então, eu queria passar um pouquinho de tempo para explicitar para vocês exatamente o que está acontecendo e quais os 6 pontos bases da legislação que serão, assim, horríveis. E eu quero passar esse vídeo o quanto antes possível, porque eu sei que na Flórida, especialmente onde eu vivo, existe uma população de mais de 500 mil brasileiros que não sabem que isso está acontecendo. Então, eu preciso que vocês me ajudem também a espalhar esse vídeo o quanto antes possível, para que essas pessoas possam se conscientizar do perigo que elas estão passando. Então, o segundo vídeo que vai sair logo logo vai ser a esse respeito, para que vocês já possam ter ideias nesse momento crítico que a legislação está sendo negociada. Então, vamos à frente. A legislação é o projeto de lei de Senado número 1718, lei do Senado da Flórida, que é chamado Projeto de Lei 1718. É o projeto da Câmara 1617. A Câmara tem um número, o Senado tem outro. Fiquem com isso na cabeça. As pessoas que transportarem ou abrigarem imigrantes indocumentados estarão cometendo um crime de terceiro grau. Quem souber ou razoavelmente deveria saber que essa pessoa era indocumentada pode ser presa, e seja americano, seja cidadão indocumentado, seja cidadão residente legal, não interessa. Quem abrigar indocumentados ou transportá-los serão presos com o crime de terceiro grau. Isso vai dar 5 anos de prisão e multas em cima. E, logicamente, por exemplo, se você nos Estados Unidos é culpado de crime de terceiro grau, você perde a sua habilidade de voto por quase a sua vida inteira. Tem que provar com muita seriedade que você, passado anos, que você possa provar para pegar o teu direito de voto. Então, isso tem consequências sérias para todo esse mecanismo. E uma das coisas que eles estão questionando é como é que vai fazer o motorista de ônibus escolares, que levam essas crianças que são indocumentadas para as escolas federais, quer dizer, as escolas da Flórida, mas com regime de lei federal que exige que as crianças indocumentadas sejam educadas. Então, essa é uma questão base que vai ser de muito questionamento.
Também as pessoas que estão na área médica, qualquer transporte. Vamos falar do Uber, vamos falar do Lyft. Se você entrar num Uber que não tem um documento legal, você pode ser delatado. É preocupante, não é, queridos? É muito preocupante. O segundo ponto dessa legislação: invalida a carteira de motorista de qualquer indocumentado que tenha obtido essas carteiras em outros estados. Isso vai diretamente contra a Constituição americana, que exige que a cláusula de fé plena e crédito da Constituição, a dizer que todos os estados devem aceitarem, respeitarem documentos, legislação e leis de cada um outro estado. Essa é o federalismo que é necessário nesse país. Isso vai ser quebrado com essa legislação. Também, terceiro ponto, exige que os hospitais façam uma lista, adicione uma frase no questionário de admissão hospitalar, que divide entre cidadãos americanos, residentes regulamentados e indocumentados. Esse relatório tem que ser enviado ao estado da Flórida de 3 em 3 meses. Basicamente, ali a legislação diz que ninguém pode discriminar o tratamento médico, quer dizer, negar tratamento médico não pode ser feito, e também essa compilação de dados não vai a lugar nenhum. Só que quem é que garante que o hospital, pessoas que não têm direito a essa documentação, não utilizem esses dados contra o imigrante indocumentado no âmbito local? Seja no hospital, interino ao hospital, ou mesmo a outras autoridades policiais que possam vir pegar essa informação para dar para a imigração americana. Questionável, questionável, questionável. Então, a outra coisa é que impede que aquelas crianças que vieram, que estudaram, que os pais trouxeram, que são parte daquele sistema, o chamado DACA, que seria a ação diferida pela chegada pela infância, também status de proteção temporária, que é uma outra legislação que protege as crianças que foram trazidas pelos seus pais aos Estados Unidos por um período, né, quando eram crianças e que inevitavelmente não tinham outra opção senão estudarem e se educarem aqui, que essa legislação federal deixa de existir na Flórida, e especialmente no que toca poderem aplicar para serem advogados. Então não é em geral, mas diz assim, que eles não podem se tornar advogados. Então, isso quer dizer, na Flórida nós temos mais de 40 mil estudantes DACA. Então, todos esses 40 mil não poderão se tornar advogados. A legislação só entra em vigor em 2026, mas ainda assim, quer dizer, que não afeta os estudantes de advocacia até esse momento, novembro de 2026. Mas imagine a discriminação contra um grupo específico de jovens que, na verdade, já tem tanta batalha contra eles, tem sofrido tanto para chegar a ter uma educação adequada. Essa lei é muito cruel, é muito cruel. Bom, vamos à frente. Os empregadores também agora serão afetados, porque os empregadores que se pagavam uma multa de $500 por ter trabalhadores indocumentados, agora vão pagar 1.000 pela primeira ocorrência, 2.500 por todas as outras ocorrências que vierem a ser penalizados. E ainda assim tem que usar o sistema E-Verify, que quer dizer, só pode contratar empregados que sejam cidadãos e que tenham documento de trabalho legal. Toda essa informação tem que ser reportada ao Departamento de Oportunidades Econômicas da Flórida. Outra vez, informação sendo compilada, nomes sendo enviados, e esse departamento vai verificar se houve, se o funcionário é documentado e passar o endereço e nome dessa pessoa para a imigração americana. Outra coisa nessa legislação diz o seguinte: qualquer pessoa, seja consumidor ou trabalhador dentro de uma empresa que contrata indocumentados, pode não só delatar o empregador, como os empregados. De maneira que agora vai dar um tal de fala-fala, delata-delata, ninguém sabe o que é. Imagine a pressão. Nós já
essas pessoas indocumentadas que eu conheço sofrem de uma maneira tão severa essa pressão. Imagine agora adicionar mais essa cláusula, mais essas regras dracônicas, altamente abusivas. Isso é um abuso do direito político e do direito de um Estado. Isso nós estamos falando de Alemanha de 1930, estamos falando de fascismo, estamos falando de direitos, não num sistema democrático, muito pelo contrário. Então, queridos, eu que só falo assim porque eu quero que vocês tenham a habilidade, aqueles que estão afetados por essa legislação, primeiro que saibam o que está ocorrendo, que se preparem e que tomem atitude para resolver qualquer pressão que possa existir na sua vida, caso essa legislação venha a entrar em vigor. Por favor, essa é a minha intenção. Uma das coisas que essa legislação contra empregadores é severa é que existe uma estatística vinda da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que é um grupo bastante conservador, que diz que na Flórida, para cada 100 vagas, existe somente 51 trabalhadores. Na Flórida. Então, isso que vai acontecer? Essa lei também afeta severamente os setores que contratam trabalhadores indocumentados, como ou migrantes às vezes, né? A construção, a agricultura e a hospitalidade, quer dizer, hotéis, a hotelaria da área. Nós somos um estado turístico. Imagine! Hoje você não vai ter trabalhador indocumentado trabalhando nos hotéis. Imagine o que vai acontecer com essa legislação. E a outra e final, que nesse momento é a coisa também muito importante, é que essa legislação exige que as autoridades policiais têm que fazer o maior esforço para entrar em contato com a imigração americana, na altura federal, e permite que os indocumentados aprisionados no sistema possam ser transferidos fora do estado a prisões da imigração fora do estado da Flórida. Então, se você tem uma família e tem um rapaz, um marido, a esposa, um filho, que em potencial seja preso pelo sistema da Flórida, policial da Flórida, essas prisões locais tem a instrução de imediatamente transportar esses prisioneiros para as prisões da imigração americana, seja na Flórida ou fora da Flórida. Então, você pode, em potencial, ser pego pelo policial da Flórida e no dia seguinte acordar na Geórgia, ou acordar no Texas, ou acordar na Louisiana, por exemplo. Não gosto de deixar o tema nessa base, mas eu vou terminar aqui porque esse é o conteúdo desse vídeo. E eu quero disseminá-lo o quanto antes possível, sabendo que, primeiro, a legislação está em processo de aprovação, não foi aprovada ainda. Mas se for aprovada, ela está para entrar em vigor no dia 1º de julho de 2023. Eu sei que todos vocês sabem quanto problema ela vai dar à nossa população da Flórida. Eu vejo problemas sérios na economia porque vai haver uma contração tremenda. Mas espere então para o próximo vídeo que eu quero trazer para vocês soluções, aonde ir, para onde ir, quais são os estados, quais são as cidades que estão abrindo as suas portas aos imigrantes, a imigrantes indocumentados. Também outros sistemas, né, agências imigratórias que possam também ajudar aqueles que estão por aqui também, que vão ter que ficar por aqui. Afinal, falem com seus amigos, compartilhem essa informação, avisem as pessoas o que está ocorrendo para que elas possam se precaver e possam tomar atitude, tomar uma ação que seja a melhor que elas possam ter para ajudar a si e as suas famílias. Eu venho de imediato com o vídeo a respeito dessas cidades e estados santuários. Falo com o coração pesado, mas falo porque eu quero poder ajudar o quanto antes possível a vocês
a entenderem, primeiro, que isso está ocorrendo, e segundo, talvez, que vocês possam tomar uma atitude que seja de benefício próprio e de sua família. Um beijo no coração de todos vocês. Até mais.